E é sobre eles que eu gostaria de desenvolver o nosso assunto, não sem antes dar algumas características do que é a perícia médico-veterinária. Eu vou pedir um auxílio, por gentileza, passa o próximo slide. Eu quero fazer um breve histórico da medicina legal, tendo como comparação a medicina humana. Foi em 1209 que o Papa Inocêncio III deu início às perícias médicas humanas, quando determinou, por decreto, que os médicos ficassem à disposição dos tribunais para o exercício do seu conhecimento científico em favor da aplicação da justiça. Determinadas situações não eram resolvidas no campo do direito, porque tratava-se de situações que demandavam conhecimento técnico-científico. Então aí começam as perícias médicas. Depois de muito tempo, é que o médico suíço Ambroise Paré criou o primeiro tratado de medicina humana, de medicina legal. Enquanto que nós, médicos veterinários, só surgimos como ciência quando, em 1761, um advogado amante dos animais, né, principalmente cavalos, criou a primeira escola de medicina veterinária. Sendo que no Brasil, uma escola de veterinária, né, só veio a formar, três, só veio a formar seus primeiros médicos veterinários já no século passado, em 1917. Né? Então, nós estamos engatinhando, mas nós temos que alertar os colegas que nós temos um mercado de trabalho aí e que precisamos ocupá-lo, porque senão outro ocupa. Próximo, por favor. Aqui no Brasil, as perícias de competência do médico veterinário, no começo do século passado, eram exercidas por experientes contabilistas, quando eles desenvolviam evoluções de rebanho, cálculos de produção, de produtividade, e etc. e tal. Até que, a partir do momento que em 1933 foi aprovado o decreto 23.133, que traz as primeiras normas privativas da profissão de médico veterinário, é que surgem privativamente essa reserva de mercado das perícias ao médico veterinário. Próximo. Eu vou acelerar porque temos alguns slides aí e precisamos, eu gostaria de citar todos. Então vejam bem, nós até então, e eu tive um problema de debate jurídico há 10 anos atrás mais ou menos, quando ainda esse vício do século passado, uma perícia de evolução de rebanho, que tratava de dividir os bens de uma herança, estava sendo feita por um contador. Nada contra a profissão, mas a lei é muito clara, ela diz que é de competência do médico veterinário. Então vejamos, o médico veterinário não precisa de curso nenhum para ser perito judicial. O que ele precisa é mostrar a habilidade, o que ele precisa mostrar é que conhece aquele assunto que ele se submete a esclarecer a justiça. Porque a Lei 5.517, no seu artigo 5º, ao trazer as atividades privativas de médico veterinário, lá na linha G e na linha H, trata da peritagem sobre animais, a identificação, defeitos, doenças, acidentes e exames técnicos em questões judiciais. E isso, quando uma norma diz que ela é privativa, é porque o legislador quer que seja aquele profissional que faça aquela atividade, e não outra. E não raro nós ainda temos muitos locais que tais perícias, principalmente aquelas mais fáceis, como a avaliação de animais, são feitas por leigos. Por quê? Há determinados momentos em que o Código de Processo Civil exige que o perito tenha formação superior, mas outros momentos não. Então, isso depende muito do juiz que conduz o processo, né? Mas nós temos que lutar no sentido de buscar para nós aquilo que é nosso. Também na linha H, nos dá competência concorrente com outros profissionais a fazer perícias relativas às pesquisas reveladoras de fraudes, na apuração, né,
dolosa, em operações dolosas com animais inscritos em exposições. E acho que é muito oportuno lembrar que esta grandiosa exposição pecuária do Rio Grande do Sul, né, teve uma determinada época que nós tivemos um problema de fraude, salvo equívoco, num carneiro que foi exposto. Né? Este tipo de trabalho de identificar essa fraude é da competência do médico veterinário, é da competência de clarear o que não está correto, né, para o exato cumprimento da aplicação da justiça e elevar a níveis respeitáveis o agronegócio. Próximo. Nós temos em medicina veterinária a participação e a competência para atuar em diversos tipos de perícias. Mas aquelas que ocorrem no meio forense são as perícias civis e as perícias criminais, que têm totalmente normas totalmente distintas. A perícia civil, ela busca a asserção de um direito. Alguém que tem o seu direito lesado ou não reconhecido, e ele entende, se arvora nesse direito e não é reconhecido, ele bate as portas da justiça. Quando a questão subjúdice, a questão em litígio, é uma questão que não envolve apenas a distribuição da justiça e o conhecimento do direito daquilo que a lei prevê, ou demanda de uma questão de formação técnica, a justiça se vale de profissionais chamados auxiliares da justiça, e entre eles está o perito. Então, o perito, nesse caso, ele será um auxiliar da justiça sem qualquer vínculo empregatício, no entanto, tendo todos os direitos e obrigações de um servidor público durante o efetivo exercício dessa perícia, para a qual ele tem que mostrar estar habilitado. A primeira habilidade é a do conselho. Por quê? A universidade nos capacita, nos forma, e o conselho nos habilita. Por quê? Sem inscrição no conselho profissional, nós não podemos exercer a profissão. E depois, a habilitação no objeto pericial, que é feita através dos cursos de especialização ou através da experiência, né, e do notório saber do perito. E prestação de serviços sem vínculo empregatício. Antes de 2015, né, com o advento do novo Código de Processo Civil, as perícias civis eram feitas por profissionais da confiança do juiz, que os indicava segundo o seu critério. E quando o juiz não conhecia nenhum, pedia aos serventuários, né, da justiça que indicassem alguém que conhecesse aquela matéria sub judice. Com o novo código, aprovado em 2015, esta confiança não é mais, né, uma obrigação ou um direito do juiz. O profissional que queira auxiliar a justiça a partir de 2015, ele apresenta o seu currículo e se inscreve no Tribunal de Justiça dos Estados para, né, servir a justiça na condição de perito louvado. A outra perícia forense é a perícia criminal, aonde o objetivo das perícias é esclarecer um crime e é feita por um servidor público com vínculo empregatício. São os chamados peritos oficiais, peritos criminais, que têm, junto às polícias científicas dos estados, Secretaria de Segurança Pública ou junto do Ministério da Justiça na Polícia Federal. Então, são os chamados peritos oficiais. Mas, tanto um perito civil, que é o perito louvado, quanto o perito criminal podem trocar. Ou seja, o juiz, na ausência de um perito oficial numa determinada região, pode determinar que dois peritos louvados ou de formação para aquele trabalho atuem como peritos criminais. E o inverso também, o perito criminal que se habilitar ou se inscrever junto ao Tribunal de Justiça pode ser convocado a fazer a perícia civil. Próximo. Nós temos também as
perícias trabalhistas, perícias previdenciárias, securitárias e administrativas. A perícia trabalhista é uma perícia que é da competência de médicos do trabalho ou de engenheiros do trabalho. No entanto, o médico veterinário pode atuar no trabalho pericial acompanhando o perito do juízo na condição de assistente técnico. E observem que nos últimos 2, 3 anos estão aparecendo essas oportunidades quando profissionais batem as portas da justiça trabalhista pedindo reconhecimento da sua atividade como de insalubre, né? Então, o juiz determina que um perito com formação de engenheiro do trabalho ou médico do trabalho faça o trabalho pericial. As partes envolvidas, o empregado e o empregador, têm o direito legal de indicar um assistente técnico para, junto com o perito do juízo, que é o médico do trabalho, o engenheiro do trabalho, fazerem as diligências e inspecionarem o local de trabalho e a atividade daquele queixoso e elaborar o competente laudo informando se aquela atividade merece ser considerada insalubre para o recebimento de um adicional no seu salário. E eu dou esse exemplo como vibrante até, é que nos últimos 4 anos nós fomos chamados em 3 ou 4 situações em que, numa delas, o colega médico veterinário foi demitido do trabalho e não lhe foi pago a insalubridade. E ele trabalhava em frigorífico. No trabalho em questão, o perito do juízo reconheceu uma insalubridade em nível de 20% do adicional. E nós que acompanhamos, usamos da mesma fundamentação legal que aquele perito usou para reconhecer naquele colega a atividade com grau de 40%. Por quê? Ele mexe com sangue, com carbonculoses, ele mexe com pelos, ossos, tudo que a norma reguladora, que traz o anexo sobre as atividades de exposição qualitativa, prevê 40%. E para nossa felicidade e do servidor, o juiz reconheceu, né, a insalubridade pelo laudo do assistente técnico e não do perito por ele nomeado. E isso pode acontecer dos dois lados, o não reconhecimento ou o reconhecimento. Então, nós precisamos também nos envolver e pegar isso aí, porque nós estamos auxiliando a justiça, porque no nosso laudo, no nosso parecer, nós precisamos levar a verdade que o juiz carece para distribuir a justiça. Próximo. Não falo nada das outras perícias, porque elas são de interna corporis, como a perícia da Previdência, que é privativa de médico. As securitárias nós podemos trabalhar, porque nós podemos ser chamados a avaliar animais de grande valor zootécnico para fins de seguro. E aquelas administrativas, quem trabalha com elas já sabe muito bem, que são perícias feitas principalmente em instalações e equipamentos com fins de registro desses estabelecimentos, principalmente a indústria de produtos de origem animal, para que possam ser registrados no órgão competente do seu registro para funcionamento. Muito bem, mas o que são perícias? Eu pediria para retornar um pouco, Natália. A perícia é a capacidade teórica ou prática de empregar com talento determinado campo do conhecimento, encontrando sempre o mesmo resultado. Bom, esse é o conceito deste professor que aí está, o professor Hermes Rodrigues Alcântara. Mas a maioria dos doutrinadores do direito tem o seu conceito de perícia. Me agrada muito este, porque ele fala no final que as perícias têm que alcançar sempre o mesmo resultado. Tem conceito, por exemplo, que a perícia é levada aos autos do resultado das diligências e assim sucessivamente. Então, é mais para a gente ter uma noção. A perícia é o trabalho técnico que alguém vai levar para os autos, né, e oferecer uma prova técnica para que o juiz decida aquela questão de direito. Próxima.
Como nós somos uma profissão vista desde o início laborativa, econômica e social, nós temos nas perícias que fazer avaliações também. E a avaliação por conceito, a própria Associação Brasileira de Normas Técnicas diz: é a determinação técnica do valor de um bem, dos seus rendimentos, gravames, frutos e direitos. Isso significa dizer que nós vamos avaliar um animal, ele não vale só pelo seu valor intrínseco, ele tem outros fatores que pesam sobre ele, sua capacidade reprodutiva, o modismo, a própria propriedade que cria um determinado animal agrega valor a esse animal, né? Então, o conceito não está apenas no animal, é o bem e seus rendimentos ou seu prejuízo. Tá? E o arbitramento. Nós temos em veterinária situações em que nós temos que tomar decisão dentro de situação controvérsia ou de caráter subjetivo. E eu dou como exemplo, pergunto aqui, um rebanho de bovinos castrados evolui? Um rebanho de bovinos constituído de macho, fêmea, terneiros, novilhos, novilhas, evolui? A segunda questão, certamente que sim. Se nós temos touros, vacas, eles reproduzem, portanto evoluem. Mas os animais castrados, depende. Porque nós perguntamos se o rebanho evolui. Se o cidadão cria apenas boi gordo, compra magro, engorda e vende. Compra magro, engorda e vende. Esse rebanho não evolui. Porque ele pode estar limitado a uma determinada quantidade de cabeça por hectare, então ele não pode passar daquilo. No entanto, ele pode ter uma área muito grande e ele ser um invernista que compra, por exemplo, ou melhor, vende bois gordos, em vez de comprar bois magros, ele tem espaço sobrando, ele compra desmama. E com um boi gordo ele compra 2,5, 3 cabeças de terneiros de desmama. Então esse rebanho evolui. Os autos dos processos vão dizer qual a tomada de decisão que a gente vai fazer. Porque aí tem que fazer as diligências e saber qual é a vocação daquela propriedade que está, né, em juízo, reclamando ou tendo que pagar o direito reclamado. Próximo. E o que é o perito? Bom, eu sublinhei aí, também é conceito que cada doutrinador tem o seu, né? Mas esse aqui também é do Dr. Hermes Rodrigues de Alcântara, que ele diz: o perito judicial é todo e qualquer indivíduo de moral ilibada, respeitável saber, especializado em determinados ofícios, artes ou ciências, capaz de conduzir a verdade a quem quer que seja quando para tal é solicitado. Vejam bem que eu grifei e sublinhei capaz de conduzir a verdade. De todo esse conceito. Porque moral ilibada, isso não é privilégio, isso é obrigação. Respeitável saber, certamente que sim. Ninguém vai se atrever a se oferecer a trabalhar para a justiça não dominando aquele assunto ao qual ele se propõe a fazer. Então ele tem que ter esse respeitável saber naquela área que ele se propõe a esclarecer a justiça. Mas o grande problema está na capacidade de conduzir a verdade. Porque isso depende de uma habilidade na comunicação oral e escrita. E escrever português cheio de regras é meio complicado. Nós temos colocações de vírgulas e pontos em algumas regras. Outros colocam as vírgulas segundo a sua respiração. Suas pausas são dadas pela respiração. E uma vírgula muda o texto de uma frase, dando sentido oposto. Então, o que a justiça busca? Além daquele profissional que precisa ter capacidade técnico-científica, conhecer aquilo que ele se habilita a fazer, além de ser uma pessoa que não vai dar trabalho do ponto de vista da seriedade do trabalho,
ele tem que dar segurança ao juiz, porque em muitas situações, embora o juiz não fique adstrito ao laudo, ele, muitas das vezes, e temos situações que nos envaidecem, que praticamente todos os laudos que fizemos, o juiz decidiu pelo laudo, né? Dada, vamos dizer assim, a seriedade com a qual se fez o trabalho. Próximo, por favor. Vi que acendeu uma luz aqui, ela atrapalhou ou não? Bom, parece que não. Então, continuamos. Então, as funções do perito é auxiliar a justiça sem vínculo empregatício na esfera civil, apresentar aquela prova técnica, que é a prova pericial, esclarecer os fatos da sua competência profissional, expor a verdade que o juiz carece para esclarecimento, responder os quesitos, que são aquelas perguntas que as partes fazem com alguma habilidade, até capciosidade, no sentido de fazer com que o perito responda os quesitos em seu favor ou em desfavor da parte contrária, e apresentar o laudo, considerando que não se ofenda o perito se ele for impedido. É a própria lei, é o Código de Processo Civil, que prevê a suspeição do perito em determinados casos, como, por exemplo, ser amigo íntimo, inimigo capital de uma das partes, ou ser parente até terceiro grau de um dos envolvidos. Então, isso é uma situação de impedimento. Próximo. Além do perito, né, atuam em um processo possivelmente um assistente técnico de cada parte, que tem o direito de contratá-los para diligenciar junto com o perito ou fiscalizá-lo para que ele se comporte ou se conduza com a imparcialidade que a lei determina. Este profissional é um profissional da confiança da parte que o indica, e ele vai diligenciar com o perito, procurando, nos limites do conhecimento científico dele e do código de ética, fazer o esclarecimento necessário à sua parte, ao seu consulente. Então, o assistente técnico é uma espécie de consultor daquele que o contrata. Ele não tem impedimento. Ele pode ser assistente técnico de um parente, pouco importa qual é a relação que ele tem com as partes, ele não tem esse impedimento. Tá? Apresentado o laudo pericial, os peritos vão se manifestar em face do texto desse laudo. E o juiz, eles podem concordar ou discordar. E o juiz vai decidir depois se pega uma parte de um laudo, parte de um parecer, ou não aceita nenhum, né, dos relatórios apresentados. Próximo. O Código de Processo Civil, ele classifica como prova pericial 3 tipos de trabalho: o exame, a vistoria e a avaliação. Estas são as chamadas provas periciais previstas no Código de Processo Civil. O que é o exame? É o ato de examinar sem que o perito dispense as minúcias necessárias, né, para uma boa análise e verificação de detalhes, como, por exemplo, exame de carnes suspeitas de serem resultantes do abate clandestino, exame de animais inscritos para uma exposição, enfim, detalhe de um objeto, pessoa ou coisa a ser examinada. A vistoria é uma inspeção ligada a locais, né, acerca do litígio, sem deixar de lado as minúcias. Então nós temos, por exemplo, muito pedido do Ministério Público para que se faça vistorias
em estabelecimentos normalmente suspeitos de fazerem abate clandestino, para informar se aquelas instalações, se aqueles equipamentos estão dentro da normatização que disciplina a matéria. Vistoria em instalações e equipamentos que criam animais, se aquelas instalações são adequadas para dar o conforto e o bem-estar necessário aos animais, ainda que tais animais se destinem ao abate. Mas há que se dar dignidade aos animais, né? Porque nós temos que separar o joio do trigo. Animais de companhia têm um tratamento, animais de interesse econômico têm outro tratamento. Ainda que exista previsão, né, de bem-estar para todo tipo de animal. E, por fim, a avaliação, que é aquela determinação técnica do bem dos seus frutos ou gravames. Próximo. Muito bem, o que vem ser o laudo pericial? Laudo, relatório organizado. Tanto o laudo quanto o parecer técnico, porque o laudo é da lavra do perito, o parecer técnico é da lavra do assistente técnico. São peças devidamente fundamentadas, são relatórios fundamentados, aonde apresentam-se conclusões objetivas, atribuindo-se valores quando se trata de avaliação. É um documento processual oficial que se refere a um fato pretérito. Se faz primeiro a perícia e depois se faz o laudo. No processo criminal, existe um laudo que é feito na hora da constatação do fato. Aí ele troca de nome, ele passa a ser chamado de auto. Quando é chamado um escrivão ou alguém para constatar aquele fato, ele recebe o nome de auto. Mas também um relatório, só aí é de fato presente. O laudo propriamente dito, primeiro se faz o exame, depois se faz a vistoria, depois a avaliação, ou melhor, todos para depois o relatório. Tá? Ele tem um formalismo na sua apresentação. E a complexidade desse laudo vai depender da complexidade da causa. Um laudo de avaliação de um animal é um laudo extremamente simples. Mas o laudo de um animal de forma indireta já começa a ter um pouco mais, né, de complexidade, porque quando uma perícia é indireta, o exame do objeto se faz na ausência desse objeto. O objeto não está presente. Então, nós somos chamados, por exemplo, para avaliar um animal que morreu há 10 anos atrás. E o processo se prolongou e o juiz quer que avalie, de maneira indireta, quanto vale hoje aquele animal que morreu 10 anos atrás. Isso é uma perícia indireta. E outros tipos de processo, ou de laudos, como é o caso de uma vistoria em estabelecimento de abate, as minúcias de descrição das instalações e dos equipamentos tem que começar lá no desembarque dos animais, passando por todos os currais e anexos, entrando no boxe de atordoamento, dissertando sobre as condições das paredes, do bloqueio sanitário, das condições do teto, do piso, das aberturas, da captação das águas servidas, do fornecimento da água, do tratamento dessas águas servidas, do fluxograma. Isso tudo já é uma perícia bem mais complexa, né? De qualquer forma, existe uma forma de apresentar esse laudo, que é uma introdução, uma discussão, né, o detalhamento, se envolver, por exemplo, uma necropsia, os detalhes, né, que foram vistos no exame macroscópico, colheita de material, enfim. Então, é um relatório metódico e organizado. Isto é o laudo. Já o parecer próximo. Por gentileza, volte um pouquinho. O parecer técnico é um relatório
de complexidade na sua apresentação bem menor. O relatório pode ter rigorosamente a mesma formatação de um laudo. Mas, considerando que o assistente técnico nos autos não é conhecido, diferentemente do perito que é conhecido, ele pode fazer uma formatação diferente, apresentando a sua qualificação na introdução, porque, vamos dizer assim, dar credibilidade a quem vai ler o seu parecer. Visto isso, vamos dar uma olhada na técnica de avaliação de rebanhos. Vamos rapidamente, que parece que o tempo está curto. Vamos lá. Primeiro, nós temos que ter uma noção de economia. Né? Aqueles que entraram na medicina veterinária, pelo menos como foi o meu caso, fugindo da matemática, terão que voltar. Porque nós vamos ter que ter alguns conceitos de economia e fazer cálculos. Né? Então nós temos aqui o conceito de mercado, porque nós vamos fazer a avaliação de um bem e o juiz vai pedir o valor de mercado deste bem. Seja um cavalo, seja uma propriedade a ser avaliada, né? Seja uma carcaça, ou 40, 50, ou seja 5, 6 mil quilos de carne, que serão, né, pesadas e avaliadas. Então nós temos que mostrar qual é o preço de mercado desse animal, desse bem. Então o mercado é o local onde compradores e vendedores se reúnem com fins específicos. A compra e a venda. E a mercadoria são bens tangíveis ou materiais, objeto de disputa nesse mercado. Serviços são bens econômicos intangíveis e imateriais. Vamos adiante. Nós precisamos saber a diferença entre preço e custo, porque ao escrever o laudo, as palavras, ainda que não tenhamos necessidade de escrever o juridiquês, que é aquele paralelismo semântico com palavras que muitas vezes a gente não entende, mas essas palavras têm que ter o sentido semântico para o qual elas foram criadas. Então, o preço é a quantia paga pelo comprador ou vendedor. Razão de troca entre os bens econômicos. Mas o custo não é sinônimo de preço. Porque o custo é o preço pago pelo comprador mais as despesas. Então, quem compra num mercado de gado, né, ele vai pagar o valor do bem e vai pagar, exemplo, a taxa de comissão de um leiloeiro e mais o transporte. Então, o preço foi X, o custo foi X mais Y. E a utilidade é a serventia do bem. Um bem terá mais valor à medida que a utilidade desperte o interesse do comprador. Então, isto tem que ser levado em consideração na avaliação desse bem. Próxima, por favor. Ainda nós temos que ter noção de custos que podem ser fixos ou variáveis. No cálculo do custo de produção de um rebanho, no cálculo de custo de produção do leite, por exemplo, né? Então, os custos fixos são aqueles que não dependem da produção, como é o custo de um administrador de uma propriedade, de um capataz de estância, em que, com o mesmo capataz, se cuida ou se gasta para 100 bois, como para 1000 bois. Agora, os variáveis são aqueles que incidem, né, na produção, como é o caso das vacinas, dos insumos, dos remédios, né? E as despesas indiretas, como são os impostos, etc. e tal. Próximo. Valor de mercado. Veja bem o conceito de valor de mercado, que não vai ser difícil de entender. Valor de mercado é o valor mais alto que um bem trará, se exposto à venda, em um mercado por um vendedor desejoso de vender, mas não obrigado, dando o tempo necessário para encontrar um comprador desejoso de comprar, mas também não forçado. Tendo ambos, comprador e vendedor, plena ciência e condições de compra e venda e utilidade daquele bem. Então veja bem, vamos a um leilão de remate de gado de campo ou mesmo de gado de estábulo de alto valor zootécnico. Quem vai expor, quem vai vender, pôr para a venda esse produto, é um criador, é um vendedor que sabe quanto vale. Mas o leiloeiro vai tentar
tentar vender quanto mais alto, melhor, porque ele tem uma comissão. No entanto, se ele começar com um valor muito alto, não haverá oferta. E o animal pode ser tirado de pista. Mas quando o animal interessa, quando o bem interessa, alguém vai dar lance. E vai indo até que chega um ponto que ninguém mais dá lance. Embora não ele vá provocando, quando ele bate o terceira pancada do martelo, acabou. Aquele é o preço de mercado daquele bem. E para se avaliar, se pega o mais alto valor para aquele tipo de bem de 3 ou 4 leilões diferentes ou empresas leiloeiras diferentes. Porque aí nós daremos uma média do valor mais alto que vai estabelecer o preço de mercado desse bem. Próximo. Na avaliação, nós não temos bola de cristal. Embora a melhor forma de avaliação seja a experiência do avaliador, e ninguém melhor que o dono do animal para saber quanto vale esse animal. Então, os valores encontrados são fundamentados na observação de fatos e acontecimentos que vão influenciar o valor final, considerando-se os valores intrínsecos e extrínsecos do animal. Então vejam bem, o estado de saúde, a aparência, a idade, a capacidade reprodutiva, a origem, isso tudo agrega valor ou tira valor. Um animal com péssimo estado de saúde, doente, aparência de magro, de velho, não vai ter valor. E os extrínsecos é o custo dele. Se eu venho de longe para comprar, pode não me interessar. A utilidade para mim, para o comprador, a escassez. Há uma tendência natural de que um produto escasso tende a ser mais caro. E o modismo. Vou dar um exemplo de modismo. Quando o Rio Grande do Sul colocou o cavalo crioulo como um dos 7 símbolos da tradição gaúcha, lembra que o cavalo crioulo disparou de preço. Porque todo gauchinho, não no sentido pejorativo, não, porque eu sou gaúcho, mas todo gaúcho queria ter um cavalo crioulo. Né? Depois vai indo até o mercado equilibrar o preço. Próximo. Então, para fazer essa evolução, o que nós vamos fazer? É aplicar os índices médios regionais, ou aqueles que tem na propriedade escriturada, que são índices de natalidade, taxa de mortalidade, a relação reprodutores-matrizes, a idade de cobertura e o descarte de fêmeas, e a idade de abate. Aplicados esses índices, nós vamos fazer uma grade. Próximo. Essa grade aqui, por exemplo, ela nos serve de desenvolvimento dos nossos cálculos. Então, nós vamos aqui colocar a taxa de natalidade em que nós vamos trabalhar, depois vem a mortalidade, por faixa etária, porque não é a mesma, há uma tendência natural, tendência não, é um fato natural que terneiros até desmama podem ter uma taxa de mortalidade maior em função da onfaloflebite e falta de asseio na propriedade, mordida de cobra ou outros agravos. E à medida que o animal vai ficando mais rústico, diminui essa taxa. E com esse modelo de grade a gente faz quantos anos precisar. Próximo. Eu vou passar porque o tempo já passou, mas outra área extremamente importante na área econômica da medicina veterinária é o estudo da cronologia dentária para estudar, próximo por favor, estudar a cronologia, estimar a idade pela cronologia dentária, pela erupção dos dentes e pelo desgaste, estudando a mesa dentária, a formação, a erupção e desgaste dos dentes. Isso nos permite dar a idade exata dos animais com uma margem de erro aí de em torno de 4 a 6 meses de diferença. Próximo. O abate clandestino, aparentemente, o exame das carnes é difícil de fazer. E não é. Nós desenvolvemos marcadores do abate clandestino, nós podemos perfeitamente chegar no estabelecimento e dizer, essa carne não foi objeto de inspeção oficial. Por quê?
porque nós temos ausência do corte dos gânglios inspetores ou cortado da forma não recomendada tecnicamente. Nós temos cortes irregulares de ossos, nós temos invasão de tecido conjuntivo, nós temos formação de petequias, presença de coágulos da sangria insuficiente, nós temos uma toalhete incompleta, com presença de contusões, de hematomas. Próximo. Nós vamos ter a presença de livores da hipostase, né, que identificam até a forma como o animal foi sangrado. Se ele foi sangrado em decúbito dorsal, nós vamos pegar a presença de enegrecida do longíssimo dorsi. Se ele foi abatido e sangrado em decúbito abdominal, nós teremos no lado que ficou embaixo também os livores da hipostase decorrente da estase sanguínea em função da lei da gravidade. E presença de sujidades, partículas estranhas e contaminações, principalmente do peso do sistema digestivo sobre o osso externo e na oclusão do reto. Esses marcadores são fundamentais. Próximo, por favor. Vamos ver aqui um exemplo típico, uma carne cortada totalmente fora de padrão, um estabelecimento onde o bloqueio sanitário que troca um cômodo para outro, como se vê aí, não cabe um pé. Isso é típico de estabelecimento que não passou por uma inspeção prévia para registro no serviço da inspeção. Tanto o produto quanto as instalações e os equipamentos revelam que esse estabelecimento, se não for clandestino, é irregular. Qual a diferença de um para o outro? O clandestino é aquele que não tem a publicidade necessária, ele se esconde. O irregular é aquele que às vezes está escrito na prefeitura, não está escondido, mas não tem a inspeção adequada. Próximo. Aqui, duas fotos que mostram, né, uma estase sanguínea com embebição no sangue. Próximo. E outra situação, isso aqui parece ser um quarto traseiro direito, em que revela que se essa peça for como parece ser um quarto traseiro direito, esse animal foi sangrado em decúbito lateral direito. Né? Então, vejam bem, eu peço perdão pelo atropelo, mas a nossa área econômica, não falamos nada de perícia em pequenos animais, animais de companhia, é só aqueles de interesse econômico, né, do agronegócio. Mas o tema é muito grande e eu preciso de abrir esses 15 minutos que nos faltam para perguntas, mas não sem antes eu fazer uma homenagem ao Rio Grande do Sul pelo mês Farroupilha. Então eu queria que a colega passasse rapidamente. Os meus parabéns ao Rio Grande do Sul, 65 anos de declaração da Revolução dos Farrapos, que trouxe o Rio Grande do Sul como um estado pujante, independente, honrado e digno, que transformou a palavra farrapos em palavra digna. E hoje o gaúcho se orgulha. Então nós saudamos a prenda, saudamos o peão, saudamos o futuro do gaúcho, mas principalmente saudamos o passado. Porque quando o Rio Grande do Sul fez o levantamento das pessoas que marcaram o século XX, saiu em primeiro lugar uma personalidade que marcou o século XX, o professor, doutor José Mariano da Rocha Filho, que, competindo com políticos como Getúlio Vargas, como Leonel Brizola, como Honório Lemos, e escritores como Érico Veríssimo, o Rio Grande do Sul escolheu exemplo de marcante personalidade, um educador. Parabéns, Rio Grande do Sul, pela Semana Farroupilha, pelo mês Farroupilha. Muito obrigado a todos e eu estou à disposição para aquilo que me esteja ao meu alcance. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Valdecir, por compartilhar o seu conhecimento conosco. Agora, vamos interagir com quem nos acompanha. Temos um questionamento, Dr. Valdecir, recebido pelo nosso WhatsApp, perguntando: quais são as perícias mais importantes na área do agronegócio? Nossa, eu diria que as mais importantes que nós temos hoje enfrentado são perícias envolvendo evolução de rebanho. Tivemos uma situação em São Paulo em que
o processo ficou parado por 3 anos por não encontrar na capital alguém que se habilitasse a fazer a evolução de um rebanho por 14 ou 15 anos, em que o casal se separou e durante a ocorrência do processo, que levou 13 anos, o patrimônio foi dilapidado. Quando a justiça decidiu que metade dos bens pertenciam à esposa, não tinha nada para dividir. Então a justiça determinou que se fizesse a evolução daquele rebanho por 13 anos, a partir do que tinha o casal no dia da separação. Então esta é a minha maior casuística. E a outra é a avaliação de animais de alto valor zootécnico. A começo deste ano, nós tivemos que fazer uma avaliação de um animal que foi adquirido por $40 mil. Este animal, quando chegou no Brasil, a Receita Federal analisou o pedigree do animal e concluiu que ele valia $100 mil. Mas o proprietário havia pago 40 mil. Então ele nos solicitou que fizesse uma avaliação no animal e que constatasse qual era o real valor daquele animal. Nós chegando lá, fizemos o exame do animal e constatamos um defeito que não o inutiliza, mas o desvaloriza. O animal era monorquida. E a Receita, fazendo apenas por um leigo uma avaliação no pedigree, avaliou o animal. E nós avaliamos o animal, obedecendo aqueles critérios, né, técnicos da técnica de avaliação, nós avaliamos em menos do que o valor que o próprio proprietário pagou. Porque se colocado em leilão aquele animal, sabendo que ele é monorquida e que ele está com a qualidade preservada do seu sêmen, mas não com a quantidade. E quem quer um animal para reprodução, quer qualidade e quantidade. Então, isso é o que eu tenho de mais frequência. E, principalmente, pedido do Ministério Público para a constatação das condições de higiene e tecnológica dos matadouros municipais e pequenos matadouros de cidades do interior. Doutor, outro participante pergunta: o que o senhor pensa sobre a oferta de cursos em perícia veterinária para leigos? Primeiro, nós temos que levar em consideração que o leigo pode fazer a perícia, depende do juiz. Nós tínhamos aqui uma concorrência com pecuaristas que faziam laudos e a justiça aceitava. Até nós brigarmos no bom sentido, evidentemente, no sentido de tal atividade ser privativa de veterinário. Bom, curso de perícia para leigos, eu me posiciono contrário. No entanto, não confundamos cursos que têm sido oferecidos aí, que mostram a identificação de protocolos de maus tratos dos animais. Essa constatação de maus tratos aos animais, qualquer um pode ver. No entanto, fazer perícia em animais que são tidos como maltratados, não podemos abrir mão de que seja o médico veterinário. Por quê? Porque terá que ser feito um laudo fundamentado, e a Lei 5.517 diz que a perícia que trata dos animais e os maus tratos, nós saímos de uma condição subjetiva para objetiva, que é dizer o que é abuso, o que é maus tratos, só o veterinário. De modo que o curso de perícia tem que ser para médico veterinário. Porque se para fins judiciais é a Lei 5.517 que não permite que outro faça. Nós temos, às vezes, alguns debates com os nossos co-irmãos de profissão, com os zootecnistas e os agrônomos. Eles podem fazer avaliação de rebanho.
Eles podem fazer evolução do rebanho. Podem, eles sabem. Mas em questões judiciais ligadas aos animais, a lei é muito restrita. Tem que ser médico veterinário. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Valdecir. Chegamos ao fim do segundo evento promovido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul para a Expo Inter Digital aqui no Canal 3. Agradeço ao nosso palestrante a participação do nosso público e convido você a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima tarde a todos e até a próxima.